Olá, meus amigos e minhas amigas. A Rússia afirma ter interceptado 50 drones ucranianos, repelindo um dos maiores ataques ao país desde o início da guerra. Zelensky busca reforços na defesa aérea e faz comparação à ajuda recebida por Israel. Isso tudo é impedido à OTAN. Estados Unidos planejam a retirada do Níger enquanto a Rússia amplia influência e presença militar no país. Confrontos intensos em Mianmar forçam civis a buscar refúgio na Tailândia. Ataque misterioso em base militar iraquiana resulta em vítimas e acusações de agressão. Quem estaria por trás disso? Bom, gente, esses são alguns dos assuntos sobre os quais falaremos no vídeo de hoje. Começamos falando sobre a ofensiva ucraniana no território russo. Isso mesmo. O Ministério da Defesa da Rússia falou que interceptou e destruiu 50 drones ucranianos numa única noite, marcando isso como um dos ataques mais intensos ao território russo desde o início das hostilidades. Este ataque atingiu várias regiões, abatendo drones em lugares como Belgorod, Briansk, Kursk e até mesmo um em Moscou. Esse incidente nos mostra bem a tensão e a complexidade desse conflito, que tem levado a guerra para o interior da Rússia. De um lado, a Rússia chama esses ataques de T... destacando que civis foram afetados e que um depósito de combustível pegou fogo. Do outro lado, fontes de inteligência ucranianas, embora não confirmem diretamente esses ataques, defendem que tais instalações são alvos válidos por suportarem o esforço militar russo. O uso crescente de drones tem reformulado totalmente a face do conflito, revelam uma mudança nos métodos de combate. Eles não são apenas ferramentas de reconhecimento, mas também armas estratégicas que podem realizar ataques precisos de longa distância. Ou seja, gente, isso acaba redefinindo a guerra moderna, mostrando que o campo de batalha e as áreas civis estão cada vez mais entrelaçados. Nós temos percebido que os drones estão diminuindo a disparidade entre potências, criando a possibilidade de países com gastos menores fazerem frente ou ao menos causar danos significativos em equipamentos com custos acima de milhares e até milhões de dólares. Gente, isso é apenas o início. A inteligência artificial já aponta para a popularização de projetos cada vez mais, podemos dizer, democráticos, de produção de equipamentos altamente sofisticados e com capacidade ofensiva considerável. Nessa lógica, será necessário agilizar o desenvolvimento de defesas antiaéreas cada vez mais dedicadas a esses tipos de equipamentos, barateando o custo desses dispositivos para que sejam cada vez mais viáveis economicamente. Porque gastar milhares de dólares para interceptar um único equipamento com custo em torno de $1.000 pode se tornar algo inviável ao longo do conflito. Bom, por falar em defesa antiaérea, em uma conexão por vídeo durante o encontro do Conselho OTAN-Ucrânia, Zelensky destacou a necessidade crítica de reforço na defesa aérea da Ucrânia frente aos intensos ataques aéreos russos. Usando uma abordagem emocionada, ele comparou a situação da Ucrânia com a de Israel e mencionou que Israel não foi deixado à própria sorte durante o grande ataque aéreo do Irã. Ele argumentou que a escolha dos aliados da OTAN em intensificar a ajuda militar poderia literalmente trazer segurança de volta ao céu ucraniano. Zelensky foi direto ao ponto. Para defender seu país, a Ucrânia precisa urgentemente de pelo menos 7 sistemas de defesa aérea de alto padrão, como os sistemas Patriot ou similares. Ele acredita que esses sistemas poderiam salvar muitas vidas e realmente mudar o curso do conflito. O secretário-geral da Aliança Transatlântica, Jens Stoltenberg, respondeu ao apelo após a reunião, confirmando que os aliados concordaram em fornecer sistemas adicionais de defesa aérea para a Ucrânia. Além dos sistemas Patriot, mencionou também outras opções, como o sistema francês SAMP-T, e ressaltou que aqueles aliados que não possuem sistemas disponíveis se comprometeram a oferecer suporte financeiro para a compra desses equipamentos para a Ucrânia. Ele deixou clara a necessidade urgente de mísseis de longo alcance e munições de artilharia, destacando que não há tempo para esperar que as decisões sejam tomadas. Zelensky também abordou a questão do atraso na ajuda militar dos Estados Unidos, que vem sendo discutida no Congresso há meses. Ele destacou a importância de acelerar esse processo, especialmente agora que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos está prestes a votar um projeto de lei que poderia liberar dezenas de bilhões de dólares em assistência militar. Zelensky disse que está preocupado com a demora e afirmou que o apoio americano tem sido adiado por tempo demais. Apesar do discurso ter sido feito a portas fechadas, o escritório de Zelensky fez questão de publicar o texto e o vídeo em seu site oficial, o que garantia que sua mensagem fosse ouvida e vista por um público muito mais amplo. Enquanto isso, parece que os americanos estão perdendo áreas de influência para a Rússia no Sahel. Gente, a retirada das tropas americanas do Níger é um marco que demonstra a crescente influência da Rússia na região do Sahel e a crescente insatisfação local com as forças ocidentais.
Esse movimento não é isolado, mas parte de uma tendência mais ampla na África Ocidental, onde países como Mali e Burkina Faso também rejeitaram a presença militar francesa e europeia, optando por fortalecer laços com Moscou. Claro que vocês lembram que no vídeo de ontem comentamos sobre a expulsão de diplomatas franceses de Burkina Faso. A decisão de Washington de iniciar um planejamento para uma retirada ordenada e responsável das suas tropas ocorre em um contexto de relações complicadas com o novo governo militar do Níger, que vem desde março pressionando por essa retirada. O governo nigeriano suspendeu um acordo militar que tinha com os Estados Unidos, demonstrando uma preferência por uma nova abordagem de suas políticas de defesa e segurança. Com a presença crescente de instrutores militares russos e o envio de sistemas de defesa aérea e outros equipamentos militares para o Níger, Moscou está claramente expandindo sua influência na região. A base aérea 201, em Agadez, que foi importante para as operações de vigilância e combate a grupos armados afiliados à Al-Qaeda e ao ISIS, agora simboliza um ponto de inflexão nas estratégias de segurança dos Estados Unidos na África. A mudança de base dos drones americanos para outras localidades da África Ocidental está sendo considerada. Isso acaba indicando uma adaptação às novas realidades geopolíticas. Além do impacto militar e estratégico, há também implicações para a segurança regional e global, especialmente em termos de tráfico de drogas e de armas, uma vez que o Sahel é uma rota importante para essas atividades ilícitas. A retirada dos Estados Unidos pode deixar um vácuo que grupos extremistas ou outras potências poderiam explorar. No entanto, parece que a Rússia vem ampliando sua presença ali e pode ter uma política própria para tratar os problemas. Bom, saindo da África, vamos dar uma olhada na Ásia, mais precisamente no que está se desenrolando na fronteira leste de Mianmar com a Tailândia. No último sábado, testemunhas e o governo tailandês falaram que aconteceram combates intensos na região, forçando quase 1.700 civis a buscar refúgio, enquanto os rebeldes tentam expulsar as tropas da junta militar de uma posição estratégica em uma ponte que faz fronteira com a Tailândia. A cidade de Myoand, que é um ponto comercial-chave do lado de Mianmar, foi capturada em 11 de abril por combatentes da resistência e rebeldes de minorias étnicas. Isso representa um golpe considerável para as Forças Armadas de Mianmar que, apesar de bem equipadas, enfrentam sérias dificuldades para governar e manter sua credibilidade no campo de batalha. As testemunhas nos lados tailandês e de Mianmar afirmaram ter ouvido explosões e disparos de metralhadoras pesadas na área de uma ponte estratégica desde a noite de sexta-feira até a manhã de sábado. Segundo o canal tailandês NBT, as forças da resistência utilizaram metralhadoras de 40mm e lançaram 20 bombas de drones para atingir cerca de 200 soldados da junta que haviam recuado após um assalto coordenado em Myawaddy e em postos militares desde o dia 5 de abril. O primeiro-ministro da Tailândia, Srettha Thavisin, disse estar preocupado e declarou que a Tailândia está pronta para oferecer assistência humanitária se necessário. Ele disse que a Tailândia está pronta para proteger suas fronteiras e a segurança de seu povo. A crise humanitária é bem séria e o Ministério de Saúde tailandês afirmou que 1.686 pessoas cruzaram a fronteira para refúgio temporário em Mae Sot. Quase metade dos refugiados são crianças e idosos. Esse conflito, gente, não é apenas uma crise humanitária, mas também um ponto de inflexão para a junta militar de Mianmar. O país está em meio a uma guerra civil desde o golpe de 2021 contra o governo de Aung San Suu Kyi, com um alinhamento entre forças militares e uma aliança de exércitos de minorias étnicas estabelecidas e um movimento de resistência. A captura de Myawaddy é um importante revés para a junta, impactando suas fontes de receita e o comércio na fronteira, avaliada em mais de $1 bilhão anuais. O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia diz que espera a normalização rápida da situação e exortou o governo de Mianmar a garantir que os combates não ultrapassem a fronteira. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no Oriente Médio. E o que não falta é notícia de lá. É que houve um ataque a uma base militar no Iraque. Esse incidente aconteceu na base militar de Kalsu, que fica a cerca de 50 quilômetros ao sul de Bagdá, na província de Babil. A base é usada pelas Forças de Mobilização Popular, FMP, um grupo alinhado com o Irã. No ataque que ocorreu na noite de sexta-feira, uma pessoa foi morta e pelo menos 8 ficaram feridas. Imagens e vídeos do local mostraram uma explosão enorme, que além de causar uma grande cratera, também provocou incêndio nas árvores ao redor, ampliando o estrago. O que chama a atenção, meus amigos, é a alegação das FMP de que este foi um ato de agressão americana. Contudo, o exército iraquiano informou que não detectou drones ou aviões de combate no espaço aéreo da área de Babil antes ou durante a explosão. E mais, os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento nos ataques aéreos no Iraque. Agora, sem uma reivindicação de responsabilidade até o momento e com os repórteres sendo impedidos de acessar a base,
a situação fica envolta em mistérios e especulação. Há quem aponte Israel como possível responsável pelo ataque, mas nenhum indício ou prova foi apresentado. Vamos entender um pouco do contexto aqui. A base de Al-Sur foi controlada por soldados americanos durante a invasão liderada pelos Estados Unidos no Iraque e depois, em 2011, foi entregue ao Ministério da Defesa iraquiano. A base possui um depósito de munições e um armazém para tanques e outras armas, o que a torna estrategicamente importante. Esse incidente não apenas aumenta a tensão na região, já inflamada por ataques contínuos a grupos ligados ao Irã, mas também complica a dinâmica de poder no Iraque e as relações internacionais na região. O que vemos é que as tensões são alimentadas continuamente numa espécie de espiral que não termina nunca. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.